Olá, graça e paz, eu sou a missionária Kelly, estou aqui para mais uma live poderosa. Como vocês estão? Como foi a semana de vocês? Eu espero sinceramente que estejam todos bem, que haja paz em seus muros, saúde em sua casa, bênçãos de Deus em seu celeiro. Nosso Deus é bom, o tempo todo, Deus é bom. Nós estamos aqui para mais uma vez adorar ao Senhor, ouvir a sua palavra, receber de Deus, da sua graça, do seu poder, sermos alcançados pelas suas misericórdias, que são as causas de não sermos consumidos. Através da vida do meu amigo pastor Fabiano de São Mateus, da ADVEC, uma bênção. Somos amigos de longa data e é um presente para mim poder contar com a participação dele, a quem irei convidar daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu quero que você vá convidando seus amigos, convide seus parentes, prepare o seu coração, prepare o seu altar, tenha aí perto de você a sua Bíblia, quem sabe um caderno de anotações. Eu aprendi que quem quer aprender tem sempre um caderno de anotação por perto. Isso porque Deus está sempre nos ensinando. Sempre, o tempo todo, Deus está nos ensinando alguma coisa. E feliz daquele que tem a sábia decisão de tomar nota daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está ensinando a ele. Eu quero que você mantenha a chama acesa em seu coração, que você se mantenha em espírito de oração. A gente ainda não sabe o que Deus vai falar, mas de verdade, só de saber que Deus vai falar já é uma bênção, já é uma graça maravilhosa. E eu sei que aquilo que o Senhor disser será o suficiente para mudar a nossa realidade. Sim, porque o que Deus quer fazer não é mudar a nossa rotina, Deus quer mudar a nossa realidade. E quando a nossa realidade muda, a nossa rotina muda também. Assim eu creia você também, em nome de Jesus. Pois bem, continue aí convidando seus amigos, convide seus parentes, seus familiares, vai acionando, mandando aviãozinho. E a você que já está conosco, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Seja bem-vinda, Amanda. Seja bem-vindo, muito ingrata por aquilo que Deus irá fazer em nome de Jesus. Continua entrando, minha amiga Neia, Deus abençoe. É muito bom saber que o vosso coração, assim como os vossos ouvidos, estão à disposição do Rei. A internet é uma bênção, né? Mas que bom, né? Quando a gente é uma bênção, tudo é uma bênção. Pessoas abençoadas, veem a mão de Deus para que ele possa ter bastante tempo durante a sua oportunidade e que ele fique à vontade para Deus usá-lo como nunca antes. Eu sempre digo isso, a minha intenção, o meu desejo não é que Deus use a pessoa que está sendo convidada para ministrar como de costume, não. O meu desejo é que Deus use ela como nunca antes, que seja novo para ela, que seja novo que vocês, querendo, façam pedidos de oração e mantenham ao seu lado, né, para que durante a oração ou até mesmo durante a ministração nós possamos estar apresentando e o Senhor possa estar visitando. É isso que Deus faz, né? A gente vai orando, a gente vai adorando, a gente vai bendizendo, a gente vai cultuando e enquanto este culto acontece, Deus vai operando e sempre além das nossas expectativas. Deus não corresponde às nossas expectativas. Deus supera as nossas expectativas, dada a sua bondade, como diz também a sua generosidade, as suas misericórdias. Pastor Fabiano, nós estamos esperando por você. Estamos aqui para ouvir o Senhor falar. Ele chegou.
Louvado seja Deus. Eu vou enviar para ele aqui o convite e nós já vamos... Perdão. A live é uma live, né? Nunca é igual, sempre é diferente. E que bom, porque em se tratando de algo que o nosso Deus está fazendo, é sempre diferente para melhor. Olá, meu amigo, graça e Olá, paz. a Tudo paz, bem? tudo bom? Quanto tempo, só que Né? não. Quanta saudade. Tudo bem, Fabiano? Tudo jóia. Na verdade, eu não tô te enxergando. Eu não sei o que houve aqui. Ah, Agora sim. sim. Agora sim. Tudo bem, amigão? Ah, tudo jóia, paz. Tudo Que bem. Como é bom, que você graças a Deus. Eu está? estou muito Família? feliz. Eu estou bem também. Graças a Deus, estamos todos bem. Eu estou muito feliz que o Senhor preparou, permitiu, né? E assim preparou para que você possa estar participando. E eu quero que você fique absolutamente à vontade para fazer aquilo que Deus colocar no seu coração. Eu vou fazer um breve minuto de oração e na sequência você já tem a sua oportunidade, Tá bom. ok? Ok. Então tá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Eu louvo ao Senhor, ó Deus, pela oportunidade com a qual estou sendo enriquecida. Louvo ao Senhor, ó Deus, pela vida do meu amigo que se colocou à disposição para ser o arauto do Senhor em favor das nossas vidas esta noite. Como tenho dito a Deus, que o Senhor possa usá-lo como nunca antes, que seja novo para ele também, Senhor, que nós possamos receber a sua palavra com boa vontade, ó Deus, e abraçá-la com humildade, de modo que se cumpra cada vírgula daquilo que o Senhor vai dizer para cada um de nós. Você está me ouvindo? Tá falhando, mas eu tô te ouvindo. Tá falhando, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Deus está no controle de tudo. Você tá me, mas Se cair, a gente reinicia, não tem problema, tá bom? Joia. Você tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo Será que os irmãos, perfeitamente. será que as pessoas que estão aqui na live, Eu será vou que estão pedir aos irmãos que estão na live que nos deem um feedback, que dá um coloquem sinal? aí nos Isso. comentários, né? Se vocês estão ouvindo de forma contente ao pastor Fabiano, por gentileza. Mas acredito que sim, meu Eu amigo. acho que estão ouvindo, né? Acredito que sim. Bacana. Bom, boa noite, paz. Prazer estar aqui participando com vocês dessa live, desse momento, né? De meditação da palavra. Deus abençoe seu Amém. lar, sua família, seu esposo, seus Amém. filhos. A Kelly é uma amiga que nós temos de muitos anos, de adolescência. Acho que já está para completar 30 anos, 30 anos. mais ou Por volta menos disso. isso, que a gente se conhece. Se não tiver, tá chegando. Deixa eu ver se é a minha. Gente, Tá falhando. Deixa eu ver se é a minha. É a minha aqui que tá. glória a Deus. Deixa eu ver se é o meu. Acho que vai melhorar um pouquinho. Parece melhor, já parece melhor. Que eu tava trancado aqui no quarto, eu abri a porta para ver se a internet tava meio fraca. Já parece melhor. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra muito conhecida. Eu tenho, eu tenho meditado nessa palavra e até ministrado ela algumas vezes que eu tive a oportunidade, porque ela tem me atingido muito de uma forma direta.
Minha tia, eu tenho uma tia minha que mora no interior de São Paulo, ela está assistindo. Valdete, que benção. Que legal. Beijo, Seja querido. bem-vinda, irmã Valdete. O Davi tá aqui, o Douglas, o Gênesis. Olha aí, é benção. Gente, eu quero, se você tiver com a Bíblia aberta, quero compartilhar com vocês o livro do profeta Isaías, capítulo 43. O ministro, a nos falar a palavra, eu traria uma palavra exatamente com base nesse texto. Isaías, Amém. Isaías 43. E eu quero só ler o primeiro versículo. E aquele que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te redimi, eu te chamei pelo teu nome e tu és meu. Amém. Amém? Glória a Deus. Porém, Amém. agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e aquele que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te redimi, eu te chamei pelo teu nome e tu és meu. Amém? Amém. Aqui o profeta Isaías, ele é tido como um profeta messiânico, um profeta que após o seu chamado, a confirmação do seu chamado, ele fala a Israel. Mas ele fala de uma forma muito peculiar. Ele fala de uma forma única. Isaías é um profeta messiânico, tido como profeta messiânico. E ele começa, no capítulo 43 exatamente, falando sobre nomes. 2 nomes que a nação herdou, né? Ele fala sobre uma nação que levou o nome de um patriarca, na verdade, um patriarca da linha Abraão, pai da fé, e esse homem que era Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, foi peculiar também na sua história. Foi uma pessoa que nos traz muitos exemplos, e eu queria compartilhar os exemplos de Jacó nessa noite, porque Jacó também, especificamente, foi o único que teve 3 nomes. O único que teve 3 nomes, por conta da sua história, da sua bela história, das suas conquistas e por conta da sua luta com Deus, né? Jacó, diz a Bíblia, que a sua mãe, na verdade, estava grávida, ficou grávida, era impossível. Isaac e Rebeca não podiam ter filhos, e aí oram a Deus, pedem a Deus filhos, e aí o Senhor responde a oração em dose dupla, né? Porque não foi gerado um só, foi gerado 2. E naquela época não tinha ultrassom, as formas tecnológicas que tem hoje para saber quantos filhos tinha, qual sexo era, e enfim. Mas ela descobriu isso por própria revelação divina, porque a Bíblia diz que era uma guerra na barriga, ela sentia se mexendo demais, e a expressão bíblica mesmo é dizendo que parecia que era uma guerra dentro da barriga dela. Ela foi orar a Deus, que negócio é esse? Né? Imagine isso, na Mesopotâmia, nos tempos antigos, essa confusão dentro da barriga, uma pessoa que não tinha experiência da gravidez. E aí Deus se revelou para ela e falou assim, na verdade,
essa guerra aí, é que você está gerando dois filhos. Está gerando duas nações dentro de você. E aí a gente entende o porquê que teve essa guerra dentro do ventre de Rebeca. A Bíblia fala que eram os bebês brigando para poder ser o primogênito, para nascer primeiro. Eles queriam, olha só a consciência, né? E aqui vale ressaltar, chamar a atenção exatamente para essa situação que é tão atual nos dias de hoje, que fala sobre o aborto, né? Que fala sobre o direito da mulher de abortar uma criança ainda sendo gerada, né? Para alguns não tem valor nenhum, para alguns o direito é da mulher de ter o filho ou não. E aqui a gente vê que isso é totalmente errôneo, né? Porque o direito não é mais da mulher de querer gerar ou não, porque as crianças, os fetos já são vidas, já são pessoas e elas têm um direito, né? Têm o direito de nascer, o direito de estar vivos. E aqui a gente vê isso. Esses dois bebês dentro da barriga brigando para nascer. E isso me leva também a pensar sobre a consciência dos bebês que estavam sendo gerados. Porque eles estavam brigando para nascer primeiro. E na época não existia lei. Não existia. A lei do Senhor não existia ainda. Né? Era os primórdios. Estava todo mundo ali ainda aprendendo, né? O seu início. E viam centenas de anos. Não tinha a lei do Senhor para respaldar. Não era nem chamado de judeus, povo de Deus. Era os hebreus, né? Eram os hebreus. Hebreus era chamado no tempo de Moisés. No tempo patriarcal eram os patriarcas, homens de Deus, né? Então, as leis que regiam, que governavam o tempo, eram leis que foram pegadas dos paganismos, das nações mais antigas, de costumes dos povos. Por exemplo, existia uma lei chamada Lei de Hammurabi, Lei de Hammurabi, que dava alguns nortes para as pessoas e foram herdados, né? Que os judeus herdaram, foi inseridos nas leis do Senhor, que eram 603, posteriormente, na época do Êxodo, na época do povo de Deus saindo do Egito, através de Moisés, aí Deus começa a nortear, começa a dizer como era, como deixava de ser, o que era certo, o que era errado, como seria, o que era lei, quais seriam as festas. E quando eu vejo essa história de dois bebês brigando para sair primeiro, eu vejo como é tremendo a criação e a consciência que Deus dá ao ser humano desde a sua formação, né? Desde a sua formação, porque brigavam porque sabiam que existia uma lei que permeava, que era influente, que era poderosa, que era espiritual, chamada lei da primogenitura. Que o primeiro que nascesse seria o primogênito, e o primogênito teria direitos, teria herdades, uma maior parte, teria o poder do domínio, o poder do governo, né? E aí os dois bebês brigando dentro do ventre, né? Para ter esse direito, brigando pelo poder, brigando por esse direito de ter o poder. Olha só, né? O que é a consciência do ser humano desde a formação. Já é mas é um bebê de semanas, né? Dias, semanas, mas Deus já conhece ele pelo nome. Deus já deu consciência, né? Tanto é que as crianças no ventre, elas sentem o carinho, sentem agitação, têm preferências, não é? Às vezes mexe com o pai, não mexe com a mãe, mexe com um. Olha, quantas vezes a Patrícia grávida, a gente vinha amigos, recebia os amigos, e eles colocavam a mão na barriga e não se mexia. Determinada pessoa colocava a mão, se mexia, falava, respondia. É incrível isso. E aí a Bíblia vai dizer que chegou a hora do parto, Rebeca vai dar à luz. E aí nasce primeiro Esaú. Esaú nasce, eles olham para Esaú, para o primeiro bebê e falam: nossa, que criança bonita, cabeluda, né? E aí então vamos chamar ele de Esaú, que quer dizer
peludo. E aí depois, assim que eles tiram, né, a gente idealiza isso em ver como é um parto, e eu imagino a precariedade que era para ter uma criança naqueles tempos primórdios. Nasce Esaú, e eles, quando tiram Esaú, porque foi parto normal, vem uma outra criança segurando o calcanhar de um outro. Meu Deus, que coisa incrível, né? Daí eles olham, eles deram o nome, era primogênito, deram o nome pelo aspecto. Deram o nome pelo aspecto físico. Este é peludo, este é cabeludo, então vai se chamar Esaú, que quer dizer peludo, cabeludo. Mas este não foi dado um nome de batismo pela aparência, mas pela ação. Qual foi a ação? De segurar o calcanhar. Esse vai se chamar Jacó, porque nasceu agarrado no calcanhar do irmão. E é incrível isso, porque era tão espiritual isso, tanto o significado do nome, como essa lei da primogenitura, que Jacó viveu uma vida literalmente no início, né, na criação, sendo paparicado pela mãe, porque a mãe tinha um sentimento de dó de Jacó, né, por não ser, poxa, ele não foi o primogênito, se apegou mais, ele se tornou um jovem recatado, né? A Bíblia diz que Esaú era dado à caça, era um rapaz caçador, um rapaz desenvolto por conta dessa lei também, e Jacó não, Jacó era um rapaz meio recatado, caseiro, apegado com a mãe, né, preso dentro de casa, vivendo uma vida literalmente de dó, né? Vivendo literalmente uma vida de dó familiar, a ponto de um dia, a Bíblia diz que Isaac estava nos últimos dias de vida, sentia isso, cego, já não tinha mais visão, ele sente que está à beira da morte, e ele fala para o filho, está na hora de eu morrer e eu quero já te dar o direito da primogenitura. Vou passar a primogenitura para você. O que você vai fazer? Você vai preparar um guisado, um prato de carne vermelha, suculento, que eu gosto. Você vai caçar, você vai preparar, vai me trazer. Quando eu acabar de comer, eu vou te abençoar. Eu vou passar para você a herança, que era verbalizada, era uma palavra espiritual, mas que ela era literalmente também física, porque era como se fosse um testamento, né? Dando todos os direitos. E aquilo era cumprido na lei, na íntegra, né? Hoje, e a Bíblia nos ensina que tem que ser a nossa palavra, sim, sim, não, não. Mas é muito difícil isso hoje, a gente ver no mundo que nós vivemos, o ser humano com a palavra, somente quem está no Senhor mesmo, literalmente, né? E aí a Bíblia diz que Rebeca, ouvindo isso, o que ela faz? Ela vai, chama Jacó, prepara a carne, se antecipa, camufla. A Bíblia diz que ela camufla com os pelos da cabra, põe aparado no corpo de Jacó, não sei em que parte, né? Prepara o guisado e fala, você vai lá e entrega para o seu pai. Mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí a Bíblia diz que Jacó entra no quarto, na tenda de Isaac, leva a comida, Isaac estremece, porque fala, nossa, que rápido, né? Mas ele chega lá, e a Bíblia diz no livro do Gênesis, né? Que ele declara para o pai dele, no livro do capítulo 27, versículo 19, quando Jacó entra na presença do pai, ele verbaliza. O que ele fala? Jacó fala assim, quem é você? Jacó não, Isaac. Quem é você? Já trouxe, já sou Esaú. Jacó verbaliza isso, eu sou Esaú, teu filho. Ele fala, nossa, a voz não é não, mas ele passa a mão assim, fala, mas o aspecto físico é de Esaú. Come a primogenitura e verbaliza, atesta a certidão, não é? Atesta a herança para Jacó. Por bem, eu queria falar desses dois significados desses nomes.
o nome de batismo e o nome que Jacó queria ter, né? A princípio, quando ele nasce, ele é batizado com o nome de batismo de Jacó, porque era alguém que nasceu agarrado no calcanhar. E quando eu li isso aqui, esses tempos atrás, faz um mês mais ou menos que eu estou meditando nessa palavra. Estar agarrado no calcanhar dá-me a impressão que é viver sempre por baixo, sabe? Esse aí nasceu para ser um submisso, para ser sempre o segundo plano. Esse aí nasceu sempre para ser a segunda opção. Primeira opção sempre seria Esaú, né? O primogênito, o dono da maior parte da herança, o que ditaria as regras, o que daria a última palavra. A última palavra sempre seria a de Esaú. Jacó seria a escória, a sujeição, a rejeição, estar embaixo. Falar de calcanhar, para mim, sempre é falar de derrota. Porque no próprio livro dos Gênesis, lá no início, a Bíblia fala que depois da queda do homem, Deus começou a dar sentenças, deu a sentença do homem, deu a sentença da mulher e sentenciou a Satanás e disse para ele que nasceria da mulher um homem que colocaria os calcanhares sobre a sua cabeça. Então, estar sobre calcanhar, para mim, é estar debaixo de derrota, de humilhação, de sentença. E foi exatamente o nome que deram para Jacó. O nome de batismo dele é o nome de agarrado ao calcanhar. Estará sempre por debaixo, sempre com uma palavra de derrota, sempre segundo plano. Se Esaú for abençoado, se sobrar, você vai ser. E você sabe que essas coisas, existe uma influência muito grande. Parece que não. Nós aqui, ocidentais, a gente não tem muita importância para isso. Por exemplo, eu não sei qual é o significado do meu nome, Fabiano. Foi dado porque minha mãe gostou, viu um artista, uma inspiração tal. Mas lá, no Oriente Médio, isso influenciava demais o nome, né? O nome era geralmente dado pelo estado da pessoa, pelo estado em que a mãe estava, pelo estado em que era a nação, se era derrota, se era vitória. Por exemplo, quem é que não se lembra do que se fala em Crônicas? Eu não me lembro qual o capítulo, mas fala sobre Jabes, né? Que a mãe teve dores, angústias, dores de parto e colocou o nome dele de Jabes. Então ele estava sentenciado. E a Bíblia diz que através da oração ele pediu: Deus, muda a minha história, muda o meu cativeiro. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jabes e mudou a história, tirou a sentença e fez ele ser um homem abençoado e alargou os territórios dele. Olha que influência tem. Então Jacó estava fadado a viver isso para o resto da vida, debaixo do calcanhar, debaixo de sentença, sendo humilhado, debaixo de uma submissão. E quando eu falo submissão, eu não estou falando de se sujeitar às autoridades, eu estou falando de um lado negativo mesmo, de não ter resultado, de não fluir na vida, de estar sempre debaixo daquilo que as pessoas vão dizer, e até mesmo debaixo de uma legalidade familiar, né? Debaixo de uma palavra vinda de maldições de família. É incrível isso. Alguém está colocando aqui, ó, Fabiano significa dotado de sorte e prosperidade. Glória a Deus. Ó. Vou sair dessa live mais edificado do que nunca. Que bênção. Descobrir qual é o significado do meu Obrigada. nome. Fabiano é um nome oriundo de latim Fabianus. Ó. Que é o de... Olha que prosperidade era usada. Glória a Deus por isso. Mas Jacó, para mim, não era muito bom esse nome, não. A ponto dele viver sempre cabisbaixo, tímido, uma pessoa pacata, sem iniciativa, sem nenhuma perspectiva. A ponto da mãe estar sempre tendo que empurrar, né? Empurrando, para ver se ele despertava. Aí, não contente com isso, ele desejava ser o que ele não era. Porque quando ele verbaliza para o pai dizendo assim, eu sou Esaú, ele estava assumindo uma identidade que não era dele.
ele estava assumindo uma posição que não era a dele, né? E isso é incrível, porque nós estamos vivendo exatamente dias semelhantes a esse, de pessoas querendo viver aquilo que elas não são, né? E isso é devastador, porque demonstra tantas coisas que por detrás dessa aparência, dessa máscara que a pessoa veste, dessa encenação que a pessoa faz, por detrás disso há uma devassidão, uma destruição. Jacó assumiu um papel que não era dele. Ele verbalizou dizendo, eu sou Esaú, falou para o pai dele. Na verdade, ele não era, assumindo uma identidade que não era dele. E hoje é dias semelhantes a isso. Eu e minha esposa trabalhamos com um casal na nossa igreja, curso de casais vitoriosos. A gente ministra, é um curso de 10 semanas, elaborado pelos nossos pastores, né, aqui da nossa igreja. E seguia uma pessoa nas nossas redes sociais que curtia, comentava, como dando a entender que nos conhecia bem. Só que a gente olhava para a foto do perfil e falava, meu Deus, não conhecemos essa pessoa. Não sei quem é essa pessoa. Literalmente. E aí um dia, uma pessoa se manifestou e falou assim, pastor, sou eu, aquela pessoa, tal, tal. A gente olhava, meu Deus, totalmente diferente, outra coisa, outra pessoa, né? outra realidade. E você fala, meu Deus, centenas e centenas de pessoas vivem isso, de aparência, né? Porque querem ser aceita. Jacó quis assumir a identidade de Esaú para ver se era aceito pelo pai. E pessoas hoje em dia vivem dessa forma, assumindo uma identidade que não é dela, né? Vivendo de filtro, vivendo de Photoshop, vivendo de aparência, né? Para ver se ela é aceita pela sociedade que impõe tantas coisas, né? Que exige de pessoas tanta coisa. E o mais triste dizer que até no nosso meio evangélico, né? Onde o próprio Cristo nos ensina a aceitar as pessoas como elas são, elas impõem padrões. E aí, quem não se encaixa nesse padrão se assemelha a Jacó, que quer ser um Esaú para ser aceito pelo pai. Mas mal sabem que o pai aceita ele do jeito que ele é, ela do jeito que ela é. Né? A denominação, às vezes a gente quer se encaixar porque a denominação é assim, porque o critério humano é assim, porque as regras é assim, e a gente se esquece que a gente não precisa vestir uma roupa que não é nossa para ser aceito por ninguém, né? E isso traz um transtorno enorme. Por quê? Porque ele recebeu a bênção. Aquilo foi um atestado. Dizer que Elisão foi uma mentira, mas a palavra verbalizada de Isaac era a verdade. Né? Ele verbalizou, assinou o atestado, assinou a herança e entregou para Jacó. Pois bem, a Bíblia vai dizer que isso trouxe um transtorno familiar tão grande. A mãe teve que mandar o filho embora correndo de casa, só com a roupa do corpo. O irmão odiou com ódio de jurar pela alma que mataria o irmão. O pai se entristece, e eu acredito que envolve uma briga familiar muito grande, e Jacó sai fugido de casa. Sai fugido de casa debaixo de ameaças de morte. Olha o resultado que trouxe para Jacó ser quem ele não era. E tem muita gente que está por um fio, porque não está aguentando a pressão que está, por querer ser uma pessoa que não é, por querer assumir uma identidade que não é dele, não é? Para ser aceito na rede social, para ser aceito na comunidade cristã, para ser aceito enfim, onde ele está inserido. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você aqui nessa noite. Amém. Você não vai carregar para o resto da vida uma sentença que foi dada pela tua família. Não vai ser levado por o resto da sua vida uma palavra lançada
por uma sentença vinda da família, porque herdou isso dos antepassados, herdou isso de pai, herdou isso de mãe, herdou isso porque era assim com fulano, foi assim, e foi determinado, eu sou assim, meu pai é assim. Isso está repreendido na tua vida. Você não vai viver como viveu Jacó nesse curto tempo, uma palavra de sentença onde ele não prosperaria e não sairia do calcanhar do irmão. Mas também, em contrapartida, não adianta assumir uma identidade que não é sua para tentar resolver problemas, para tentar mascarar ou para tentar ser aceito. Porque você também não é Esaú. Você também não é Esaú. Eu estou falando com gente aqui que está nos ouvindo, que às vezes assumiu uma identidade para agradar, mas você também não é essa pessoa que você aparenta ser. Jacó vai embora. Jacó foge. Jacó vive uma vida angustiada. Só que estava debaixo de uma bênção, debaixo de uma promessa. Ele estava autorizado a prosperar. Ele estava literalmente autorizado a progredir, a prosperar. E foi exatamente o que Deus fez. Prosperou, progrediu a vida de Jacó. Jacó gerou filhos, Jacó casou, Jacó teve 3 mulheres, Jacó teve mais de 12 filhos. Jacó foi uma bênção, porque ele estava autorizado pela palavra verbalizada do pai, que era um atestado, que era uma herança. Então ele literalmente prosperou. Só que tinha algo mal resolvido na vida dele. A identidade dele ainda não tinha sido encontrada. Jacó tinha pendências que precisavam ser resolvidas, que precisavam serem mudadas e que ele sozinho não poderia. A ponto de dizer a Bíblia que ele volta para casa, ele pega tudo que ele tinha. Eu estou encurtando para a gente ganhar tempo, mas a Bíblia diz que ele, depois de próspero, rico, abençoado, porque ele estava autorizado a prosperar, ele volta com a intenção de consertar o que ele tinha feito lá atrás. Porque mesmo com a prosperidade que ele teve, ele precisava retroceder para corrigir rotas. E às vezes, irmãos, a gente precisa retroceder para corrigir rotas. Há rotas na nossa vida que precisam serem corrigidas. Isso é como se fosse um bloqueio quando essas coisas não acontecem. A prosperidade, a bênção, a ascensão em ministérios, mas há pontos e há coisas tão cruciais que precisam ser resolvidas que por nós mesmos é impossível. A ponto de dizer a Bíblia que ele voltou para trás. Ele falou, vou voltar, vou procurar meu irmão. Só que próximo de chegar, porque ele já tinha ouvido a notícia. Seu irmão está com os homens dele, todos eles estão armados. E quando você encontrar ele, eu não sei o que vai acontecer com você ou com a sua família. Daí a Bíblia diz que ele, angustiado, passa por um vale, acampa a família, o gado, tudo que ele tinha à frente e volta para um vale chamado Jaboque para orar. E aí o texto vai nos dizer, em Gênesis 28, 29, se não me engano, que ele vai orar e ele está angustiado, com a alma amargurada, com a alma ferida, porque ele precisava desse encontro, mas ele não sabia o que fazer. E neste momento de oração, de busca, de crise de identidade, há uma revelação que para mim é a mais profunda que nos dá a Bíblia acerca de alguém que luta com Deus. Foi o encontro de Jacó com o próprio Jesus Cristo. A Bíblia diz que o anjo aparece e ele insiste pedindo, eu preciso ser abençoado. Aquele homem de branco não estava com salva na mão para recolher a oração. Aquele homem de branco não estava com taça para derramar a vitória. Aquele homem de branco estava com uma espada. E a Bíblia diz que Jacó se atraca com ele e fala, eu preciso de resposta, eu preciso
Eu preciso de assumir a minha identidade em Cristo. Eu preciso conhecer quem é Cristo, porque se eu conheço quem é Ele, eu sei quem eu serei. Porque ele não sabia se ele era Jacó, não sabia se ele era Esaú. Ele estava debaixo de um conflito muito grande. E aí a Bíblia diz que ele, neste momento de oração, que gerou a madrugada toda, o anjo olha para ele e fala assim, eu preciso ir embora porque a alva está chegando, o dia está raiando. E Jacó agarrado com ele, os dois ali, naquele empurra, um atraca, o outro solta. O anjo fala para ele assim, qual é o teu nome? Que irônico isso, né? É engraçado isso. Porque já, ele sabia quem era. Ele sabia quem era aquela pessoa que ele estava lutando ali. Só que eu aprendo aqui que a gente consegue mascarar quem a gente é pela rede social a pessoas, ou disfarçar nas redes, ou até mesmo para pessoas, a gente consegue disfarçar ou esconder quem a gente é. Mas a gente não consegue esconder quem a gente é diante de Deus. E diante de Deus a gente tem que assumir quem somos. Diante de Deus não dá para disfarçar. Diante de Deus não dá para colocar Photoshop. Diante de Deus não dá para colocar filtro. Diante de Deus não dá para mascarar. Diante de Deus a gente tem que revelar quem nós somos de verdade. E a Bíblia diz que o anjo fala, quem você é? E ele diz, eu sou Jacó. Eu sou Jacó, fracassado, que enganou meu irmão porque eu queria ser quem eu não era, que trouxe mágoa, que trouxe confusão para dentro da minha casa. E a Bíblia diz, Kelly, irmãos que estão nos ouvindo aqui, Regina, pastor Rogério, pastor J. Marques, presidente do Itapevi, Deus abençoe. A Bíblia diz a Regina da Vigília da Família, Rodrigues, Mateus Rodrigues, Deus abençoe a vida de vocês. A Bíblia fala que diante de Deus ele teve que revelar quem ele era, porque diante de Deus a gente não se esconde. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a qual nós vamos prestar conta. E Jacó estava diante daquele a quem ele ia prestar conta. Jacó estava diante daquele que sabia a história dele, que poderia pegar a rota dele e transformar o caminho dele, tanto que fez, que a Bíblia diz que não foi Salva que recolheu a oração, não foi o anjo do fogo, o anjo tirou a espada e tocou nele e disse assim, olha, hoje você não vai mais se chamar Jacó, que vai viver debaixo do calcanhar, debaixo de maldição, debaixo de uma palavra de sentença. Você não mais vai viver uma vida de aparência, porque você também não é Esaú. A partir de hoje você vai chamar Israel. Israel. E que quer dizer, lutou com um príncipe, ou lutou com Deus e prevaleceu. Oh, glórias! Oh, aleluia! Deus, ele é tremendo, porque ele é poderoso para reparar rotas. Você é conhecida como a Kelly, mas diante de Deus você é conhecida como outra pessoa, porque no livro do Apocalipse 2:27 diz que quando nós estivermos lá com ele, nós teremos o direito de comer o maná e teremos uma pedra, e uma pedra que vai estar escrito o nosso novo nome, porque Deus nos conhece com uma identidade que ele implantou em nós. Deus conhece e sabe poderosamente para transformar. Quem sabe o teu vulgo era isso, era aquilo outro, conhecido como aquilo outra, mas Deus impôs uma identidade em Jacó. E é tão tremendo que esse encontro com Deus não só mudou o nome de Jacó, mudou a história dele. A Bíblia diz que esse encontro quebrou toda a sentença que havia na vida de Jacó. Jacó estava debaixo de sentença, Jacó estava debaixo de ameaça de morte, Jacó estava sendo odiado. Mas esse encontro trouxe marca, trouxe ferida, não é? Porque a Bíblia diz que a coxa dele encolheu, tanto é que a própria Bíblia diz que não há até hoje quem coma os nervos por conta dessa passagem, os judeus, não é? O encontro com Deus trouxe marca, trouxe ferida, machucou, trouxe sequelas, mas trouxe um reparo na rota de Jacó tão tremendo que trouxe paz, que norteou, que houve um conserto antes mesmo que ele falasse, porque eu acredito que quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, Deus muda a rota, Deus muda a situação, Deus quebra situações, não é necessário nem você falar,
não é necessário nem você agir, é simplesmente estar ali, tendo um encontro real com o céu, porque quando o céu nos encontra, ele muda a situação. Ele muda a situação. Verdade. O que aconteceu? A alva chegou, o dia raiou, o anjo, que era o próprio Cristo, subiu. Lá vai Jacó ao encontro com o irmão, que estava com capanga, que estavam armados, que estava já tudo preparado para matar ele e roubar tudo que ele tinha. De longe, a Bíblia diz que quando o irmão vê ele, põe o rosto em terra, começa a chorar e houve um abraço de reconciliação. Oh, que coisa tremenda! Paulo atestava nas suas cartas, acho que na carta de Gálatas, ele atestou assim dizendo: a partir de hoje, não me inquietes mais. Não me questionem, não me inquietes mais, porque eu trago sobre mim as marcas de Cristo. As marcas de Cristo. Nós trazemos a marca da transformação em nossa vida. A marca do preço de Deus ter mudado a nossa rota. São marcas visíveis. São marcas que doeram. São marcas que trouxeram vergões, que trouxeram cicatrizes. Mas são marcas que mudou a nossa história. E mudou a história de todos os que estão à nossa volta. Foi exatamente isso que Deus fez. Houve uma reconciliação. Esaú sai de cena, vai para as regiões com quem ele, se eu não me engano, os moabitas, vai viver a sua vida, e Jacó volta para onde Deus emitiu a promessa, porque foi naquele deserto que ele dormiu com a cabeça na pedra, foi naquele deserto que ele levantou um altar, foi ali que Deus consertou tudo, e foi ali que Jacó teve a sua descendência multiplicada. Foi ali que Jacó teve o seu nome transformado. Foi ali que da sua geração surgiram 12 tribos. Foi dali que um povo hebreu conquistou a sua terra. Foi dali que Deus nomeou uma nação eleita, escolhida, com um nome apadrinhado pelo próprio Deus a um ser que começou debaixo de sentença, se perdeu no caminho querendo ser quem ele não era, mas quando teve um encontro com Deus, assumiu a identidade de quem ele era em Cristo. Eu quero deixar essa palavra para você, para os meus amigos que estão nos ouvindo, que quando a gente assume a nossa identidade que nós temos em Cristo, porque nós fomos, como disse o profeta Isaías, porém agora, assim diz o Senhor que te criou, Jacó. Nasceu, foi criado como Jacó. Aleluia. E aquele que te formou, ó Israel. Oh, glória a Deus. Fomos formados, criados como Jacó, porque tivemos o nome de batismo, que quem sabe carregamos sobre nós sequelas familiares, nos perdemos no caminho, mas num certo momento da vida, o nosso Deus nos formou como Israel, que lutou, que prevaleceu, que vai deixar legado, que a nossa família vai herdar, vão se lembrar daquilo que quem você foi em Deus. Não vão se lembrar quem foi Jacó, não vão se lembrar da fase de Esaú, mas vão se lembrar quem você foi em Deus. E quando a gente tem a identidade firmada em Deus, o nosso nome, além de ser abençoado, atravessa gerações. Como é que vai chamar essa nação? Vai se chamar Israel. Quando a gente fala da nação de Israel, a gente nem associa que Israel foi Jacó. Não dá para associar, né? Das tribos de Israel saíram ali Judá, Levi. Levi, filho de Lia com Jacó. Levi foi aquele que recebeu a promessa que nós herdamos como os cantores, como os pregadores, como ministros do Senhor. Judá, quem foi Judá? Quando não tinha quem abrisse o livro e os anciões choravam. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Dentre todos os nomes que foi bradado no céu, alguém brada e diz assim: eis aqui o leão da tribo de Judá. Quem foi Judá? Filho de Israel. Oh, glória a Deus. Alguém que nasceu para ser fadado
a viver debaixo do calcanhar de alguém, agora reassume a sua posição em Deus e sai do calcanhar para estar em lugares espirituais, para governar. Amém. Eu quero profetizar essa palavra e deixar essa palavra para você. Você não nasceu para viver debaixo dos calcanhares de ninguém. Você não nasceu para ser submisso à vontade do homem, à vontade de Satanás, ou viver para segundo plano ou de sobra de alguém. Pelo contrário, você, quando assumir a sua posição em Deus, você tem o direito de dizer como Paulo, não me inquietes mais, porque eu trago sobre minhas marcas de Cristo, porque eu me encontrei com ele mudou a minha história e eu nasci para governar. Em nome de Jesus, recebe essa palavra, Amém. porque você foi criado como Jacó, mas foi formado por Deus como Israel. Eu te chamei pelo nome, não temas, diz o Senhor dos Exércitos. Deus abençoe, Amém. missionária Glória a Kelly. Deus. Que momento bom estar aqui com você. Ore pela minha casa, Maravilhoso. ore pela minha família. Deus abençoe Amém, todos meu os nossos amigo. irmãos que participaram aqui, Abraão, a Rose, Enéia, enfim, amigos queridos. Me segue lá, gente, pelo amor de Deus, hein? A Kelly Dá não me essa segue, nem eu força. sigo ela. Que coisa feia. Vamos resolver isso ainda hoje. Ô, Gênesis, eu vou chamar o Apocalipse, não é possível. Glória a Deus, glória a Gente, Deus. tá aí, ó, meu Meu amigo, Instagram. obrigada. Obrigada, viu? De coração. Tamo Que o junto. Senhor possa continuar abençoando grandemente sua vida, sua casa, seu trabalho, viu? Que palavra boa. Foi muito bom mesmo. Eu tenho certeza que muitas vidas serão alcançadas, se não agora, depois, mas em tempo de serem edificadas para a glória de Deus, viu? Obrigada. Amém. Deus abençoe. Vou sair aqui. Aí os irmãos, ó, me segue, eu sigo vocês, a gente se segue. Vai ser bênção. Só não me persegue, tá, gente? Por favor, me perseguir. Se me perseguir, eu te Seja meu bloqueio. seguidor, mas não seja meu Não me perseguidor, né? persegue, senão eu te bloqueio. Amém, Boa meu noite, amigo, gente. sempre Gênesis, Deus bem-humorado. abençoe. Te amo em Cristo Jesus. Amém. A Obrigada. gente ama também. De Muita paz pra coração, turma aí, viu? tá? Amém, obrigada. Fica com Deus. Deus abençoe. Bom, vocês viram, né? Esse foi o pastor Fabiano de São Mateus, da ADVEC, meu amigo, há quase 30 anos. Somos amigos de longa data. Sou muito grata ao Senhor pela vida dele, pela vida da esposa dele, que também é minha amiga, a missionária Patrícia, e da família que eles formaram em Cristo. É um casal abençoadíssimo, canal de Deus, e se você quiser, segue eles lá nas redes sociais, procura aí Fabiano Santos, eu acho, e Patrícia Panjos, alguma coisa assim, depois eu vou confirmar. Você não vai se arrepender, é uma amizade que vale a pena. Eles têm sempre algo de Deus para compartilhar, para oferecer, e como disse, vai ser uma bênção para você, você não vai se arrepender. Agora, falando do que foi a live de hoje, né? Eu sempre procuro colocar em miúdos tudo aquilo que Deus falou, procuro ficar muito atenta, né, para poder compartilhar com vocês essa release no final. E eu acredito, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que me chamaram a atenção. E uma delas é que eu acredito que talvez, dentre todos os personagens da Bíblia, Jacó seja o qual teve a crise de identidade mais longa de todo o relato bíblico. Ele passou mais de 20 anos com crise de identidade, né? Passaram-se tantas coisas até que finalmente ele teve um encontro com Deus, né? E a sua identidade foi mudada e ele passou a ter uma identidade em Cristo, e foi assim que ele terminou os seus dias, né? Debaixo das bênçãos de Deus, porque agora, afinal, ele já era uma outra pessoa. Eu amo de paixão esta passagem, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas
de um rei, né? E finalmente ele fez isso, né? No dia em que ele lutou com aquele anjo e ele disse: olha, você lutou como príncipe. Era como se ele estivesse dizendo assim: olha, finalmente você entendeu, você é filho de um rei. Então, eu espero de você que você haja como tal. E você conseguiu. Você lutou como um príncipe e você prevaleceu. Porque agora, de posse da identidade certa, sendo ele a pessoa que ele sempre deveria ter sido, ele consegue prevalecer. Na realidade, nessa luta que houve no Val de Jaboque, Jacó não prevaleceu contra o Senhor, porque ninguém prevalece contra o Senhor. Ele prevaleceu contra si mesmo. Ele conseguiu vencer a si mesmo, os seus medos, os seus traumas, as suas inseguranças, porque acreditem, eu não vou dizer de todo, mas boa parte das pessoas que vivem de trapacear são pessoas inseguras. Eu sei que quando a gente olha para elas, a gente vê pessoas espertas, pessoas safas, mas na realidade são pessoas frágeis, são pessoas fracas, são pessoas inseguras, são pessoas que não confiam em si mesmas e por isso elas precisam desenvolver outras personalidades, outras identidades para se sentirem seguras. E aí, quando Jacó volta para o vale, que é outra coisa que eu quero destacar, ele coloca a sua família em um lugar seguro, porque você tem que entender que todas as vezes que você vai entrar em batalha espiritual, a sua casa precisa estar protegida. Antes de entrar em batalha espiritual, certifique quer voltar para o vale, ele tinha acabado de passar por lá, ele deixa a sua família num lugar seguro e ele volta, porque ele entendeu que era naquele vale que tudo ia se resolver. E aqui Deus está falando também comigo e com você. Né? Sabe aquele vale do qual a gente insiste em fugir, do qual a gente insiste em escapar, aquele pelo qual a gente não quer passar, na verdade, aquele caminho que a gente quer evitar? Talvez seja exatamente neste lugar que tudo vá se resolver. Ele volta, foi uma atitude corajosa. Ele volta porque ele entende que ele precisa ter um encontro com Deus para resolver de uma vez por todas. Ele não poderia encontrar com seu irmão sem antes encontrar com Deus. Ele sabia que, embora houvesse se passado mais de 20 anos, o seu irmão ainda tinha sangue no olho, porque Esaú era assim, ele era sanguíneo. Esaú, ele era iracundo, nervoso, temperamental. Ele sabia que se Esaú colocasse os olhos sobre ele, as mãos sobre ele, ele não escaparia com vida. Então ele tomou uma decisão inteligente. Antes de reencontrar o seu irmão, ele foi ter um encontro com Deus. Ei, eu não sei com quem é que você tem que se reencontrar. Eu não sei com quem é que você precisa se reconciliar. Eu só sei que Jacó sofreu muito. Ele passou todos aqueles anos amargando a vontade de querer voltar para a casa do pai e não voltava por causa do seu irmão. É familiar para você isso? Jacó queria voltar para a casa do pai, talvez não pelo pai, talvez pela relação que ele tinha com a mãe, porque afinal ele era um filhinho da mamãe, né? Mas ele não voltava, porque ele sabia que se ele voltasse e o irmão dele colocasse as mãos nele, ele não escaparia com vida. Então ele vai ter primeiro um encontro com Deus. Ei, antes de você ir encontrar ou reencontrar o Esaú da sua vida, você precisa ter um encontro com Deus. Você precisa ter um encontro com Deus. E ninguém que tem um verdadeiro encontro com Deus sai desse encontro a mesma pessoa. Não! Você sai uma pessoa completamente diferente. Eu gosto de colocar assim, sabe? É igual quando a gente passa pela mão do oleiro, é o mesmo barro, mas um vaso completamente diferente. Então Deus está falando para você, volta ao vale, vai lá, sabe? Passa por esse encontro, você precisa ter esse encontro com Deus, para que Deus possa te dar uma identidade nova.
e que com essa identidade, a sua identidade em Cristo, você possa sim reencontrar a pessoa com a qual você precisa se reconciliar e que a sua vida seja preservada e que a sua vida seja salva e que haja paz e que haja comunhão e que haja amizade, que o Senhor possa ajudar você a renovar a sua aliança com essa pessoa de quem talvez você esteja separado há tanto tempo. E aí, toda essa ministração me fez pensar também em outras duas coisas que eu queria comentar com vocês. Existe uma expressão que é muito usual entre nós, os cristãos. Ouça e diga consigo mesmo se você já não ouviu ou se você já não falou o que eu vou dizer agora. A expressão é a seguinte: falar de mim é fácil, difícil é ser eu. E eu queria dizer para você, numa versão muito mais humilde, eu quero que você me escute com ouvidos de Deus e que você entenda que o que eu vou falar agora não é com arrogância. Todas as vezes que eu ouço essa expressão, eu penso, realmente, falar de mim é muito fácil. Agora, ser eu não é difícil, não. É uma missão impossível. E eu vou dizer para você por quê. Porque nos dias atuais, tá difícil até para mim ser eu mesma. É isso. Nos nossos dias está difícil até para você ser você mesmo. Como é que alguém vai conseguir ser você se nem você está conseguindo? E a ideia é essa. O Senhor quer que você vença, que você prevaleça, que você conquiste, que você seja abençoado, que você prospere, que a sua vida mude, que as coisas aconteçam, que os milagres aconteçam, que as promessas se cumpram, que as portas se abram, que os valentes sejam amarrados, que os leões tenham as suas bocas fechadas, cerradas pelo Senhor, sem que necessariamente seja preciso matar um leão. A gente gosta de dizer isso, né? Hoje em dia, para sobreviver, tem que matar um leão por dia. Daniel esteve na cova com cerca de 75 e Deus não precisou matar nenhum deles para preservar a vida de Daniel. Deus simplesmente fechou a boca do leão, dos leões, e Daniel escapou com vida, porque o nosso Deus tem um modo de agir que, meus irmãos, ninguém supera o nosso Deus. Eu insisto, eu tenho dito isso em todas as lives. O homem pode até fazer o que Deus faz, mas ninguém faz como Deus faz. E essa é a graça de tudo. Então, voltando ao que eu quero dizer com isso, você precisa ser você mesmo. Você foi criado para ser você. Você não foi criado para ser eu não fui criada para ser você. Cada um deve ser a pessoa que Deus a criou para ser, né? Assim, você consegue vencer em Cristo, com Cristo, por Cristo, para Cristo, ter uma vida de vitória. E quando eu falo uma vida de vitória, eu não estou dizendo uma vida só de festa, eu não estou falando de uma vida só de abundância, não. O que eu estou dizendo para você é que eu aprendi com Deus que quando nós somos de Deus até o tutano do tutano, quando a gente obedece, quando a gente entra pelo caminho da obediência e não olha para trás, até na derrota a gente é vencedor, até quando a gente perde a gente ganha, até quando a gente perde a gente acha, até quando a gente é prejudicado a gente está sendo abençoado. A Bíblia diz assim, olha, que o nosso Deus, ele torna em favor todo mal que nos queiram, todo mal que nos façam, todo mal que nos desejem. Na realidade, quando alguém deseja o mal para mim, ela está desejando o mal para si mesma. E é por isso que eu não desejo mal a ninguém. Eu tenho uma coisa comigo que é assim, eu digo para o Senhor, eu prefiro não desejar nada a desejar o mal. Eu prefiro não desejar absolutamente nada a desejar que aquela pessoa sofra, porque eu sei que tudo que eu desejar para ela vai voltar para mim. E eu estou dizendo para você, esta noite, tudo que Deus quer que você faça é que você assuma a sua identidade em Cristo. Por fim, nem Jacó, nem Esaú, mas Israel. Por fim, nem Jacó, nem Esaú, mas Israel. Significa que ele não foi a pessoa que os pais esperavam que ele fosse. Ele não foi a pessoa que ele desejava ser. Ele finalmente conseguiu ser a pessoa
que Deus queria que ele fosse. E aí, pastor Fabiano foi muito feliz quando ele falou sobre o momento em que o anjo pergunta para Jacó. Obviamente, que nós sabemos que era uma teofania, significa que era o próprio Deus que estava lá, e se era o próprio Deus, segundo a sua onisciência, Deus sabia exatamente com quem ele estava falando, mas o Senhor estava propondo um desafio para Jacó, quando ele perguntou para ele: quem é você? Qual é o seu nome? E Jacó disse: eu sou Jacó. Eu tenho para mim, isso aqui é conjectura minha, tá? Antes que você blasfeme, não estou dizendo que é o que a Bíblia diz, mas é conjectura minha. Eu tenho para mim que Jacó não respondeu de imediato. Eu tenho para mim que ele deve ter abaixado a cabeça e deve ter pensado: e agora? Se eu tinha alguma chance de ser abençoado, quando eu disser para ele quem eu sou, acabou. Acabou para mim. Acabou. Eu vou perder a única chance que eu tinha de ser mudado, de ser transformado. Eu vou perder a única chance que eu tinha de escapar com vida desse reencontro com meu irmão. Mas aí ele decidiu falar a verdade. E ele disse: eu sou Jacó. Que verdade é essa, missionária Kelly? Ao dizer eu sou Jacó, ele estava dizendo: eu sou aquele que enganou. Eu sou aquele que roubou, eu sou aquele que se aproveitou, eu sou aquele que usou de esperteza, eu sou aquele que o tempo todo sempre tentou tirar vantagem. Esse sou eu sou Jacó. Quando ele disse eu sou Jacó, ele estava assumindo tudo isso e correndo o risco de não ser abençoado. Mas eu vou dizer uma coisa para você, e acredite, vem de Deus. Anota se você quiser, pega que é de graça. Presta bem atenção. Ninguém perde com Deus por dizer a verdade. Ninguém perde com Deus por ser verdadeiro. Ninguém perde com Deus por ser original. Ninguém perde com Deus por ser sincero. Aliás, é tudo que Deus espera de você. Não se iluda. Não se iluda. Não pense você que Deus quer que você diga algo em especial. Não. Deus quer ouvir de você a verdade. Deus quer saber de você a verdade. Quando Deus pede para você falar alguma coisa, Ele espera nada menos que a verdade. Deus não tem expectativas surreais, desleais a nosso respeito. Ele não vai exigir de você algo que ele sabe que você não é capaz de dar. Ele sabe exatamente com quem ele está lidando. E por isso ele sabe exatamente o que esperar de você. A única pessoa que você consegue enganar quando você dissimula, quando você mente, quando você se disfarça numa pessoa que você não é, quando você finge ser a pessoa que você não é a você mesmo. Porque a Deus ninguém engana. Deus sabe exatamente quem você é. Talvez você que ainda não saiba quem exatamente você deveria ser. E como eu disse, no final, Jacó se tornou a pessoa que ele deveria ter sido a vida inteira. E eu falo isso para você como voz de Deus. Deus quer que você se torne a pessoa que você deveria ter sido a sua vida inteira. Deus quer ajudar você a se tornar a pessoa que você deveria ter sido a sua vida inteira. Eu não sei se você tem 10, se você tem 20, 50, 40, 90, 100. O que eu sei é que Deus está dizendo: ainda esta noite eu posso fazer de você a pessoa que você deveria ter sido a sua vida inteira. Mas você precisa voltar para o vale, ter um encontro com Deus, assumir a sua verdadeira identidade, falar a Deus com verdade, mostrar a sua verdadeira face, deixar cair a máscara e permitir que o Senhor mude a sua identidade. Permitir que o Senhor dê para você uma identidade cristã. Permitir que o Senhor dê a você um cartão de visita, de modo que quando as pessoas olharem para você, só de olhar, elas saibam com certeza que você é a pessoa que você sempre deveria ter sido, que você é uma pessoa de Deus. Assim como o profeta Eliseu, eu gosto de falar disso, o profeta Eliseu nunca chegou para aquela mulher e disse: oi, prazer,
tudo bem? Sou Eliseu, homem de Deus, quer me conhecer? Não. A Bíblia diz que eu observava, indo e vindo. Todas as vezes que ele passava a sua porta, a caminho do monte, onde ele costumava ir para orar uma vez por mês, 2 em 2 meses, ele passava ali e ela dizia para o seu marido da varanda, conversando, dizia, olha, ali vai um homem de Deus, só de olhar. Meus irmãos, tem crente hoje em dia que para provar que é crente tem que jurar, e mesmo assim, se não chamar testemunha, a gente não acredita. E ela sabia só de olhar que ele era um homem de Deus. Então, coloque isso no seu coração. Você precisa voltar a esse vale. Você precisa voltar a esse lugar. Você precisa voltar para ter um encontro com Deus, porque você precisa ter um encontro com Deus antes de se reencontrar com Esaú da sua vida. E nesse vale, nesse encontro, Deus vai mudar. Mas ele vai mudar tão radicalmente a sua vida, que, como disse, ele mudou até o nome de Jacó. Ele mudou a vida, a realidade, a rotina, a identidade, a personalidade. Jacó saiu dali um outro homem de fato e de verdade. Não só de boca. Você sabia que a Bíblia diz que a fama em boca própria é defeito? A gente percebe quando um testemunho é verdadeiro à medida que outra pessoa conta o seu testemunho. É bom quando outra pessoa fala de você, fala bem, não bem mal, fala bem de verdade de você. E é isso que Deus quer. Deus quer que as pessoas tenham o que falar, mas falar bem de você. Deus quer que as pessoas olhem para você e se espelhem em você. E o Senhor quer que você se alegre com a pessoa que você vê no espelho, que você fique feliz com o reflexo que você vê no espelho. Deus não quer que você viva uma vida de vergonha. Deus não quer que você viva se escondendo. Deus não quer que você viva maquiando a sua vida, a sua realidade, quem você realmente é. Então, em nome de Jesus, eu quero deixar para você essa palavra. Deixa Deus fazer de você a pessoa que você sempre deveria ter sido. E vou dizer mais, para terminar a minha oportunidade, a gente encerrar a live de hoje, que foi maravilhosa. Chega de crise de identidade. Vamos resolver logo essa questão. Porque Deus chamou você para coisas grandes. Deus deu o nome dele à nação. Ele jamais será esquecido. Talvez Jacó seja esquecido, talvez Esaú seja esquecido, mas Israel jamais será esquecido. E eu quero dizer por fim para você que a ferida que o Senhor fez em Jacó naquele vale salvou a vida dele. Impediu que o irmão dele o matasse. Porque havia um regulamento que impedia Esaú de exterminar o irmão sendo manco. Então Deus está mandando falar para você, essa ferida pode salvar a sua vida. Aquilo que você acha que é para acabar com você, sabe aquelas coisas que Deus permite acontecer na nossa vida e a gente fica falando assim, meu Deus, como que o Senhor pode permitir isso? E agora? O que vai ser de mim? Eu nunca mais vou me levantar. Esse golpe foi muito duro. Isso não podia ter acontecido. Isso acabou com todas as minhas chances de felicidade. Isso tirou de mim toda a chance de casar, de ser mãe, de ser dono do meu próprio negócio, de ser pastor do meu próprio ministério. Sabe? O Senhor está dizendo para você, na verdade, você não sabe de nada. Essa ferida pode salvar a sua vida. Significa que a mesma ferida pela qual você chora hoje, amanhã você vai render ações de graça. Amanhã você vai dizer, Senhor, ainda bem que eu passei por aquela situação. Porque se eu não tivesse passado por aquela situação, eu não teria chegado aonde eu cheguei. Eu não teria me tornado a pessoa que eu me tornei. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente acha que é para mal, mas são males que vêm para bem. E eu termino aqui. Tem males que vêm para bem. Às vezes você acha que Deus está te humilhando, que Deus está judiando de você, quando na verdade Ele está salvando você. Ele está livrando você.
porque Ele tem algo muito maior para a sua vida. Fique com essa palavra, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe a todos vocês que estiveram até agora conosco. Que o Senhor possa continuar abençoando sua vida, sua casa, sua família. Que vocês possam ter um final de semana incrível. E que agora, libertos desta crise de identidade, agora, de posse da nossa identidade em Cristo, com Cristo, nós possamos viver o que Deus tem para nós. Que nós possamos sair desse vale de cabeça erguida. Pode até sair mancando, mas de cabeça erguida, sabendo que Deus fará por nós o que for preciso para preservar a nossa vida. Semana que vem, se Deus permitir, se for a vontade de Deus, nós estaremos aqui. E eu espero que você esteja aí para nos acompanhar também. Deus abençoe você hoje e sempre. Beijos no seu coração.